você ligado no meu canal. Um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem, deixar o like e compartilhar. Se inscrever de graça, compartilhar de graça e se inscrever também de graça, gente. É tudo de graça. Porque aqui, amigo, aqui eu não vou cobrar nada. Eu não vou cobrar nada. Eu não sou esses pastorzinhos mercenários que vivem pregando o evangelho, mas tem que colocar aí o Megapix na conta deles aí eles revelam tudo. Até aqueles baú de 1900 e lá vai, aí eles revelam o que tem lá dentro. Aqui não, meu amigo, aqui é de graça, aqui é palavra. Aqui é palavra, aqui é a palavra de Deus, tá bom? Então, se inscrevam, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre a vida de José, um menino sonhador, um menino que sonhou e relatou os seus sonhos aos seus irmãos. E os seus irmãos já tinham aquele ciúme por ele ser o caçula. Depois o Benjamim nasceu. Mas antes ele era o caçula, era protegido. Jacó protegia muito eles. E os irmãos mais velhos dele saíam para trabalhar e ele ficava junto com o pai, aprendendo coisas assim, matemática, a ler, escrever. Ser aquele famoso contador de contas, que vocês acharem melhor para entender. E um belo dia ele teve um sonho. Lá em Gênesis 37, no versículo 11, no versículo 5 ao 11, diz: E teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse: Seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Depois os seus irmãos odiados por aquele sonho, e tinha muitos ciúmes. E o que fala? Ele foi vendido como escravo. De escravo, ele foi preso. E na prisão, 2 prisioneiros, o padeiro e o chefe. O padeiro-chefe teve um sonho e José relatou. E aconteceu que 3 dias depois o padeiro-chefe ia falecer. E o outro ia voltar a servir o copo de vinho para Faraó. E isso se cumpriu. E passou-se um tempo. Faraó teve um sonho. E chamou quem? E foi chamar a José. Aqueles que estavam esquecidos lá na prisão. E Faraó contou seu sonho. E José disse o que ia acontecer. José dizendo, 7 anos de grande abundância e 7 anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida. Meu Deus do céu, de escravo a prisioneiro e prisioneiro a governador. E se passaram 7 anos e veio a fome. Mas José já tinha previsto, já tinha juntado toda a comida, todo o trigo. E depois ele foi vendendo pouco a pouco. E Faraó, contente com aquilo, porque no final José perdoou os seus irmãos e trouxe a sua família para o Egito, para morar lá, para que passasse o tempo da fome. E o Egito ficava rico cada vez mais. E depois, tudo isso, ele se tornou um grande governador, porque ele foi usado por Deus para desvendar aqueles sonhos, interpretar aqueles sonhos. E Faraó falou: eis que eu vejo um homem de bom caráter, um homem digno, que tem o Espírito de Deus sobre ele. E a partir de hoje, meu amigo, você será governador do Egito. Acima de você, só eu que sou o Faraó. E muitos estão entendendo o quê?
Se você sonha, toma cuidado para quem você relata esse sonho. Se você tem alguma dúvida, você tem alguém de confiança, relata, para que Deus possa ter o discernimento, que você possa entender o que esse sonho quer te dizer. Porque, meu amigo, José contou seu sonho, mas ele passou por um grande deserto. Mas depois ele foi glorificado, honrado. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, meus amigos, José foi um homem que foi humilhado, maltratado, escravo, aprisioneiro, mas depois ele foi exaltado. Toda a terra exaltava ele, até os seus irmãos se ajoelharam perante ele. Mas ele falou: sou eu, o José, o seu irmão. Sim, sou eu, aquele que vocês fizeram tudo, mas eu estou aqui para lhe salvar. Então, eu peço a vocês, se inscrevam, deixe seu like. Se você tem um sonho, peça a Deus para que você possa entender esse sonho. Porque José sonhou e se tornou um homem exaltado por Deus. Eu peço a você se inscrever e deixar o like e compartilhar. Um forte abraço.